welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar de grammar, de gramática, passive voice, voz passiva. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre vozes do verbo. O que significa vozes do verbo? É a relação do verbo com o sujeito. Na voz ativa, o sujeito pratica uma ação. E na voz passiva, o sujeito recebe ou ele sofre a ação. Então, hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre isso, considerando a língua inglesa, tá bom? Nosso roteiro, nós vamos ter primeiro a definition, que é um pouco de definição desse assunto para nós. Active voice, a voz ativa. Passive voice, voz passiva. Changing active to passive, fazer a mudança, transformando uma frase que está na voz ativa para a voz passiva. E aí eu vou mostrar para vocês exercício. De que forma que a voz passiva, principalmente, é relevante para vocês quando nós pensamos no Enem e no vestibular, por exemplo. Voz passiva é um recurso que o autor utiliza para expressar essa ideia do sujeito que sofre a ação. Então, quando você quer, por exemplo, dar mais destaque para a ação, para o acontecimento e não para a pessoa, aí você usa a voz passiva. Então, por exemplo, as notícias, elas focam no fato, no acontecimento. E, nesse sentido, a voz passiva é muito utilizada nos textos informativos, que são os textos mais citados no Enem e no vestibular. Ok? Então, vamos lá. Nossa definição, a gente começa falando da questão da gramática da língua inglesa, considerando os verbos como classe gramatical. Tá? Os verbos possuem 5 properties, 5 propriedades. Quais são essas propriedades? É como se nós pensássemos 5 características. Voice, voz, que é o nosso assunto de hoje. Mood, o modo verbal. Tense, as formas ou as tensões e os tempos verbais. Person, as pessoas. E number, o número. Ou seja, quando eu vou conjugar um verbo, eu considero sempre em qual tempo verbal, em qual modo, com qual pessoa esse verbo está concordando e o número, tá? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, número singular ou plural. Okay? Então, são características que nós observamos quando a gente fala de verbos. Falando especificamente das vozes do verbo, que é o nosso assunto de hoje, nós vamos ter, em grammar, na gramática, the voice of the verb refers to the relationship between subject and action. Então, quando a gente fala de voz, nós estamos falando que a voz do verbo se refere ao relacionamento entre sujeito e a ação. Quando nós temos a voz ativa, se o verbo está na voz ativa, o sujeito é a pessoa que pratica a ação. Is doing, é ele, esse sujeito, ou ela, sujeito feminino, que está desempenhando aquela ação. Em inglês, a gente chama isso de doer, ou seja, a pessoa que faz a ação. Já no caso da voz passiva, se a frase está na voz passiva, o verbo conjugado nessa voz, a ação está acontecendo com o sujeito. Então, o sujeito sofre ou ele recebe a ação. Em outras palavras, o sujeito passa a ser o objeto do verbo. Então, acontece uma inversão de papéis quando a gente troca de voz ativa para voz passiva. The active-passive opposition, quer dizer, a oposição entre a voz ativa e a voz passiva, pode ser ilustrada nessas sentenças aqui. Ó. A ação permanece a mesma, mas o foco é diferente. Quando eu digo, o homem cortou a árvore. The man cut the tree. Eu tenho a ênfase no quê? O sujeito, o homem, praticou essa ação. Ele cortou a árvore. Quem sofreu a ação foi a árvore, tá? Então, na voz passiva, eu inverto a posição de sujeito e objeto. O objeto passa a ser o sujeito e ele que sofreu a ação. The tree was cut by the man. A árvore foi cortada pelo homem. Você percebe que a ação é a mesma, uma árvore e o corte. Só que o foco na apresentação, na forma que eu expresso, ele muda. Na voz ativa, o foco é o sujeito. O homem cortou a árvore.
Na segunda, na voz passiva, o foco é na árvore que foi cortada, ou seja, o objeto recebeu aquela ação e aí ele passou a ser o sujeito da frase. Bom? Falando um pouquinho de voz ativa primeiro, active voice. A voz ativa é um termo que se usa na gramática para você qualificar ou classificar as sentenças. Nesse caso, como eu já mencionei, o sujeito da sentença ativamente desempenha, ele performa a ação que está representada pelo verbo. A voz ativa, ela é mais direta. Em virtude disso, a voz ativa é a mais utilizada. Se você já assistiu, se você nos acompanha e já viu aulas de inglês falando de verbo, você viu que eu sempre coloco a estrutura das frases. Frase afirmativa, começa pelo sujeito, o verbo e um complemento. E nesse sentido, a gente está falando sempre da voz ativa, que é a comunicação do nosso dia a dia. Quando você se comunica oralmente com alguém ou quando você escreve um texto, nós temos a tendência de usar a voz ativa, porque ela é mais direta, ela é mais clara e ela permite que a pessoa entenda melhor e construa melhor esse raciocínio de um sujeito que pratica uma ação. Bom? Então, em virtude disso, ela é a mais utilizada nas situações comunicativas. É o que nós usamos com maior frequência. A voz ativa tanto pode ser usada com verbos intransitivos ou verbos transitivos. O que é um verbo intransitivo? Verbos que têm sentido completo e não precisam de objeto. Os verbos transitivos precisam de um objeto direto ou indireto. Quando nós usamos a voz ativa, a ação do verbo é o resultado do sujeito. Ou seja, é o sujeito que praticou ou performou aquela ação. No caso da estrutura da voz ativa, nós vamos seguir aquilo que nós já conhecemos. Eu começo sempre pelo sujeito, o verbo e um objeto. Tá? Esse objeto tanto pode ser o objeto direto e indireto quando você tem um verbo transitivo, ou pode ser um complemento, como é o caso de uma locução adverbial, se esse verbo for um verbo intransitivo. Só informações adicionais. Vou dar alguns exemplos para vocês. Tá? James kicked the ball. O James chutou a bola. Sujeito, verbo e objeto. Lucy cleans the house. A Lucy limpa a casa. They will sell a car. Eles venderão um carro. Cada uma dessas frases está conjugada em um tempo verbal diferente. A primeira frase, kicked, está no passado. A segunda, cleans, está no presente. E a terceira, no futuro. Tá? Todas as três frases, voz ativa. Como é que eu sei que é voz ativa? Porque é um sujeito que pratica uma ação. Bom, quando a gente vai falar de voz passiva ou passive voice, aí nós vamos falar do contrário. O sujeito, ele recebe a ação. Tá? Ele é o agente, ele sofre a ação ou ele sofre o impacto dessa ação. Ela é usada quando você quer enfatizar ou quando você quer dar um foco maior justamente na ação. Não necessariamente em quem ou o que praticou aquela ação, aquela atividade. A voz passiva é comumente utilizada em textos formais, em escritos acadêmicos ou nas notícias, como eu já citei para vocês na nossa introdução. A voz passiva ela é formada por uma combinação de dois verbos. Nós vamos usar o verbo to be, olha ele de novo, professora, verbo to be sempre volta para as aulas de inglês, pessoal. Verbo to be sempre conjugado, mais o verbo principal no particípio passado. Ou seja, a voz passiva ela é formada por uma locução verbal, uma combinação de dois verbos. Sempre tem que ter o verbo to be conjugado e o verbo principal no particípio. Lembra do exemplo anterior lá? A árvore foi cortada? Então, isso é a combinação. Foi é o verbo ser conjugado no passado e cortada é o verbo cortar conjugado no particípio. Então, são duas estruturas que sempre vão se fazer presente na voz passiva. A sentença, a estrutura da voz passiva é a seguinte. O nosso sujeito, que nós vamos utilizar aqui, vai ser o objeto lá da voz ativa. Então, nós trocamos ele de lugar com o sujeito. Objeto primeiro,
O verbo to be vai ser conjugado, o verbo principal no particípio, e aí eu vou ter um complemento. Esse complemento pode ser a construção do agente da passiva, a preposição por, pelo ou pela, e depois o sujeito, que é aquela pessoa da frase da voz ativa. Vamos relembrar aqueles exemplos que a gente viu anteriormente, agora na voz passiva. James chutou a bola. Agora é the ball was kicked by James. A bola foi chutada pelo James. The ball era o objeto da frase, agora ele é o sujeito. Was kicked é o verbo to be conjugado e o verbo principal no particípio. By James é pela pessoa, aquela pessoa que praticou a ação. O foco não é nele, o foco é na ação que foi praticada. Lucy limpa a casa. Agora vai ser the house is clean by Lucy. A casa é limpa pela Lucy. Então, mudou-se o foco, o objeto vem primeiro, a locução verbal do verbo to be, do verbo principal no particípio e o complemento. E a última, eles venderão um carro. A car will be sold. Um carro será vendido por eles. Certo? Então, quando eu falo verbo to be conjugado, quer dizer que eu tenho que colocar ele no tempo verbal de acordo com a frase na voz ativa. Se a minha frase da voz ativa estava no passado, o verbo to be fica no passado. Se a frase estava no presente, o verbo to be fica no presente. Se a frase era futuro, o verbo to be vai para o futuro, sempre de acordo com a construção da voz ativa. Se você está diretamente escrevendo na voz passiva, você vai escolher o tempo verbal de acordo com a situação que você quer transmitir. Se é uma ação atual, algo que já aconteceu ou algo que é esperado. Para relembrar um pouquinho, como o verbo to be é importante para a voz passiva, você não cria a voz passiva sem ele, vamos relembrar as conjugações do verbo to be. Verbo to be no presente. Am, are, is. No presente contínuo, eles de novo, am, are, is, e depois o been. Tá? Been é o verbo to be no gerúndio. Tá? Lembra que presente contínuo, todas as variações contínuas, representam ações em progresso ou em andamento. Então, sempre tem o ing. Presente perfeito, o verbo has ou have, mais o been. No passado simples, was ou were. No passado contínuo, mesma coisa, mais o gerúndio, que é o been. No passado perfeito, had been. E no simple future, will be. Tá? Quando você tem, por exemplo, um verbo modal, o que são os verbos modais? São verbos auxiliares que transmitem sentido. O verbo poder, o verbo dever, o verbo poder no sentido de permissão ou mesmo no passado. Os auxiliares de futuro, como will e would, o verbo dever de obrigação ou sugestão. Esses verbos, você vai usar ele de novo, ele vai ser mantido na sua forma básica, mais o verbo be no infinitivo. Então, por exemplo, can be, pode ser. Must be, deve ser. Tá? Então, são construções que você pode utilizar também na voz passiva. Já no caso do particípio, relembrando com vocês, como que eu coloco um verbo no particípio em inglês? Se ele é regular, só acrescentar ed no final. Então, live, lived, que é o verbo viver ou morar, morado. O verbo watch, que é assistir, watched. O verbo try, tried, que fica tentado ou experimentado. São as mesmas regrinhas que vocês já conhecem do passado simples, tá? Colocar ed no final para você criar um verbo regular no passado ou no particípio. Ed, regra geral, se o verbo já terminar em e, só coloca o d. Se o verbo terminar em y precedido de consoante, troca o y pelo i e aí você acrescenta o ed. Já no caso dos verbos irregulares, não tem regra, não tem padrão. Para você saber a forma dele conjugada no passado e no particípio, tem que consultar a tabelinha dos verbos irregulares. Tem que olhar no livro, olhar na internet, no dicionário, para ver qual é a forma adequada. Não existe um padrão, tá bom? Então, o verbo buy, que é comprar, no particípio fica bought, comprado. O verbo forget, que é esquecer, fica forgot ou forgotten. Ele aceita as duas formas, esquecido. O verbo speak, que é falar,
no particípio fica spoken, falado. Tá? Então, são formas próprias que esses verbos irregulares possuem, que para você conhecer, você tem que pesquisar. Alguns você vai decorando pelo contato com o idioma. E aí, quanto mais exposição você tem, mais fácil fica para você ir memorizando os principais. Olha uma demonstração. Voz ativa. Wild penguins attacked my sister. Pinguins selvagens atacaram minha irmã, certo? Então, eu tenho aqui quem praticou a ação e quem recebeu a ação. Na voz passiva, my sister was attacked by wild penguins. A minha irmã foi atacada pelos pinguins selvagens. Então, percebam que sempre quando a gente faz essa mudança de voz ativa para voz passiva, a ação é a mesma, mas tem uma inversão entre quem pratica e quem recebe, certo? Além desse conceito, existe a mudança dos verbos. Aqui, na voz ativa, eu tinha um verbo só, atacou. No caso, ou atacaram. No caso da voz passiva, eu tenho uma locução verbal, quer dizer, dois verbos juntos. Was attacked, foi atacada, ok? Os usos da voz passiva. Para que nós usamos voz passiva? Então, eu já falei para vocês que a voz passiva, ela enfatiza a ação ao invés do sujeito. Ela pode ser usada nos verbos transitivos, tanto direto quanto indireto. Em língua inglesa, quando você vai usar a voz passiva, não é obrigatório colocar o agente da passiva, ou seja, a pessoa que praticou aquela ação. Se você for fazer isso, tem que sempre usar a preposição by, né? O by sem o é, que é o by de tchau, é o by de por ou pelo e pela. Bom? Nós usamos a voz passiva, então, quando você não sabe ou quando nós não sabemos quem é o sujeito da ação. Exemplo, the door was broken. A porta foi quebrada. Quem quebrou a porta? Não sei. Então, ao invés de dizer alguém quebrou a porta, eu posso dizer a porta foi quebrada. Outro exemplo, quando esse sujeito, essa pessoa, não é relevante ou não é importante para ser mencionada. Exemplo, I was invited to the party yesterday. Eu fui convidada para a festa ontem. Quem convidou? Não importa, o que importa é que eu fui convidada. Então, você tem um destaque na ação e não em quem praticou a ação. Também usamos a voz passiva quando o autor da ação não é claro, quando você não tem certeza. Exemplo, the thieves will be arrested. Os bandidos, os ladrões, serão presos. Né? Quem prenderá os ladrões? Subentende-se que seja a polícia, mas não fica evidente, não fica exposto nesse contexto, certo? Então, você pode usar a voz passiva para apresentar a informação. E aí, para fazer a mudança da voz ativa para a voz passiva, nós temos que seguir alguns passos. Primeiro, tornar ou transformar o objeto da voz ativa para o sujeito da voz passiva. Então, é aquela troca que eu venho demonstrando para vocês. Quem era o sujeito passa a ser o objeto, quem era o objeto passa a ser o sujeito na voz passiva. Depois, usar o verbo to be. Então, eu tenho que fazer aquela construção de verbo to be mais verbo principal no particípio, que é justamente o terceiro passo, certo? Então, essas são as observações. Exemplo, Shakespeare wrote Hamlet. Shakespeare escreveu Hamlet. Mudando isso para a voz passiva, Hamlet was written by Shakespeare. Hamlet foi escrito por Shakespeare. Hamlet é uma obra literária, tá? É um livro. O foco na voz ativa é o sujeito, o foco na voz passiva é a ação. Tá? Quando nós vamos fazer as alterações, sempre vai ter a mudança dos tempos verbais. Como eu demonstrei para vocês, presente vai para o presente, o verbo to be fica no presente, passado, o verbo to be para o passado, e assim por diante. E quando nós falamos de exercício, você sempre vai considerar esses elementos que integram a voz passiva, como eles se apresentam nesses contextos. Exemplo, complete a voz passiva com o tempo verbal correto. After the accident, depois do acidente, two people to the hospital. Duas pessoas para o hospital. Então, eu vou olhar as opções, eu vou considerar were taken. Por quê? Sujeito no plural, verbo tem que estar no plural.
verbo principal no particípio. E é isso, pessoal. Hoje nós falamos de vozes do verbo e falamos um pouquinho da voz passiva. Bom, até a próxima, se cuidem e bye bye.